Você prefere votar a cada 2 anos ou a cada 5 anos? Eu acho 5 anos um tempo muito longo sem participar do processo democrático. Mas e você? Qual que é a sua opinião? Coloca aí nos comentários. Por que eu estou perguntando isso? É porque foi aprovado, nesta quarta-feira, 21 de maio, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo e eleições gerais para escolher todos os cargos a cada 5 anos. Isso a partir de 2034. Se for aprovado, porque vai para o plenário do Senado, depois vai para a Câmara dos Deputados, ou seja, tem uma longa discussão pela frente, mas se for aprovado, a população ficará alheia ao processo democrático por 5 anos. Hoje, a cada 2 anos, nós temos que nos encontrar com os políticos, cobrar deles, eles têm que fazer promessas para nós e entregar um bom trabalho. Nem sempre eles entregam, mas pelo menos com eleições a cada 2 anos, eles vão ter que dar satisfação a cada 2 anos. E aí vem aquele argumento que diz que um mandato com reeleição é um mandato em que o político se preocupa com a próxima reeleição. Só que tem um detalhe, se ele está preocupado com a próxima reeleição, ele está preocupado em conquistar os votos. E ele só vai conquistar os votos se a população aprovar o trabalho dele. Vamos lembrar agora do exemplo mais recente, que o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, foi para a eleição e não se reelegeu. Ele disputou a reeleição e perdeu para o presidente Lula, que se reelegeu em 2 mandatos, e agora está no seu 3º mandato, ou seja, teve mais votos. Outro argumento também que diz é que as lideranças políticas não se renovam. Ora, se essas lideranças são capazes de entregar bons resultados para a população, através do voto, vai colocá-los novamente à frente do poder executivo. Qual que é o problema disso? Isso é democracia. Até porque nós estamos falando de uma eleição e depois de uma reeleição. Não pode disputar um 3º mandato. Então é preciso ficar de olho aberto nesse tipo de proposta, porque eles dizem que não se deve nomear políticos para os cargos políticos. Ou seja, isso aí foi inclusive um argumento do senador Jorge Cajuru, que prefere técnicos nos ministérios e nas secretarias. Ora, os técnicos são ótimos, são pessoas maravilhosas. Porém, às vezes, eles enxergam somente os dados que estão nas planilhas e se esquecem da vida real das pessoas que estão nas filas dos hospitais, nas escolas públicas, sofrendo com a violência, com o desemprego, baixos salários, enfim. É preciso colocar nos cargos políticos que tenham sensibilidade com as necessidades das pessoas. E eles, por serem políticos, a maioria deles, principalmente os dos cargos do poder executivo, são esses que disputam, de fato, o voto e são conhecidos pela maioria da população. Porque se você perguntar para os eleitores em quem eles votaram, por exemplo, para deputado federal na última eleição, uma boa parte, infelizmente, não se lembra. Mas todos se lembram em quem eles votaram para prefeito, para governador e para presidente da República. Ou seja, os cargos do Poder Executivo têm uma conexão maior com a sociedade. E aí estão dizendo que é preciso renovar as lideranças como se fosse possível criar uma liderança em laboratório e não através dos bons serviços prestados à frente dos seus cargos do Poder Executivo. Então, fiquemos de olho nessa proposta de emenda constitucional que quer colocar a população fora do processo eleitoral por 5 anos, fazer com que esses eleitos fiquem 5 anos governando para impor, muitas vezes, medidas impopulares, medidas que prejudicam a vida das pessoas, que cortam verbas de hospitais públicos, de escolas públicas, que privatizam o serviço, o patrimônio público, entregando quase de graça para alguns privilegiados que compram, às vezes, aí por 1/4 do que vale e, às vezes, nem pagam. Certas privatizações não foram pagas. A Vale, por exemplo, foi assim que aconteceu. Vendeu lá por um valor muito abaixo do que ela valia e, ainda assim, foi paga com títulos podres. Então, quando se fala em medidas para o país, principalmente quando a grande imprensa defende certas propostas, certos projetos, estão falando em levar adiante projetos que não melhoram a vida da população. Portanto, fiquemos atentos, porque a reeleição, muitas vezes, é a continuação de um bom mandato, de um bom serviço prestado à frente de um cargo do Poder Executivo. E poderia até mesmo ser levada a sério uma proposta de fim da reeleição
se os senadores aprovassem também o fim da reeleição para os cargos do Poder Legislativo. Esse eles não querem. Até porque, disse agora há pouco e vou repetir, os cargos do Poder Executivo são os que têm mais conexão com a população. É claro que em alguns momentos, certas figuras impopulares são eleitas. Acontece esses acidentes no percurso da democracia. Porém, na próxima eleição, o povo tem o direito de não reeleger essa pessoa ou de dar a ele mais um mandato para continuar um trabalho que a população considera que foi um bom trabalho. Então vamos ficar de olho. Na minha opinião, esse fim da reeleição não é um projeto democrático. Eleições a cada 5 anos é tirar do povo a possibilidade de participar da democracia. A cada 2 anos é importante. Alguns estão cansados com a política, com os políticos, que tem muita demagogia, tem muita incompetência. Porém, a cada 2 anos é a oportunidade que nós temos de escolher quem vai governar. Então, é um ato democrático de democracia. Ficar aí esperando 5 anos para que eleitos para o Poder Executivo imponham medidas que vão prejudicar a população, porque quando tem a possibilidade de reeleição, eles vão pensar muitas vezes em impor aí projetos que pioram a vida do povo. E é esse o ponto fundamental. A preocupação com o voto. E quem vota é o eleitor. Isso é democracia. E às vezes o eleitor vai avaliar aquilo que é bom para ele. Ou seja, a coletividade. Nem sempre a população acerta, mas há momentos em que a população acerta. Então, fiquemos atentos e vamos levar esse debate adiante. Eu sou o Flávio Rezende, este é o canal A Voz do Cerrado. Se você não é inscrito, se inscreva. Se não está seguindo a Voz do Cerrado nas redes sociais, siga, deixe seu comentário e, por favor, compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.